Nós estamos de volta com o Show Business. O Grupo Tigre, com sede em Joinville, Santa Catarina, está consolidado no mercado de tubos e conexões há 82 anos. Está presente em cerca de 30 países, com fábricas na Argentina, Chile, Colômbia e nos Estados Unidos. Tem 5.000 funcionários e 11 unidades de negócios com produtos que atendem os mercados de infra-saneamento e irrigação. A CFO, a comandante das finanças da empresa, é a Viviane Valente, que é a nossa convidada no Show Business. Muito obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Viviane. Eu queria, em primeiro lugar, que você contasse para o nosso espectador qual é a atribuição de um CFO. Você não é a CEO, mas você está ali, você tem um cargo muito importante, muito relevante na condução da empresa. Qual que é a atribuição? Olá, Bruno, tudo bom? Obrigada pela pergunta. Eu gosto de comentar que o CFO, ele tem dois papéis. Eu, primeiro, gostaria de colocar que eu acho que o CFO, ele é um grande parceiro do CEO. Ele tem que ser o guardião do CEO e do acionista da companhia para garantir a geração de valor. E no exercício desse papel e com o objetivo de garantir a geração de valor, ele deve ser um maestro. Um maestro da empresa. Um maestro que conecta as áreas de negócio ao resultado da companhia, identifica as alavancas de valor e sugere as melhores decisões para que a companhia seja sustentável. Sustentável para o governo, para todos os stakeholders, clientes, fornecedores, empregados e para o acionista. Você sempre gostou de matemática? Sempre gostei de matemática, mas eu acho que mais do que matemática, graças a Deus, hoje em dia a gente tem todas as ferramentas de tecnologia digital que fazem contas, e o computador, ele tem uma capacidade incrível de fazer cálculos, mas o ser humano tem a capacidade incrível de conectar. E conectar com lógica, e essa é a minha resposta a você. Eu sempre gostei muito de lógica, relação causa e efeito, encadeamento lógico, síntese. Eu acho que isso sempre me ajudou a conseguir conectar as alavancas de valor da companhia. Isso é uma boa CFO nos lugares que eu já trabalhei. Mas o CFO que não gosta de matemática e de lógica, ele não pode ser um bom CFO? Eu acho que não. Eu acho que o CFO, ele tem que, como todo executivo de companhia, ser apaixonado pelo negócio, mas ele tem, como guardião das alavancas de valor, ele tem que gostar de lógica e matemática, porque ele tem que conectar e fazer o trabalho de aconselhamento ao CEO e aos líderes de negócio qual é a melhor decisão que vai fazer com que a companhia gere valor. Bem, deixa eu falar agora do setor em que está inserida a Tigre. Como é que está o atual momento do setor de construção civil hoje no Brasil? Vamos falar de Brasil. Vocês têm fábrica em vários lugares, vamos falar de Brasil. Exato. O setor de construção civil, ele é separado principalmente em dois mercados. O mercado do varejo, que é o mercado da autoconstrução, é a pessoa que está fazendo a sua reforma, o pequeno empreiteiro, e o setor de construção civil das grandes construtoras. O setor de construção civil das grandes construtoras continua muito bem. Os últimos 2, 3 anos, com o advento da pandemia, as pessoas se apaixonaram pelo estar em casa. E várias pessoas, é fácil você fazer uma estatística, várias pessoas no seu ramo de relacionamento com certeza estiveram ou mudando de casa ou fazendo obra, né? E isso causou um boom no mercado, o que motivou as construtoras a lançarem muitos empreendimentos. Não só esse desejo de morar bem, mas também o custo do dinheiro, que nos últimos 2, 3 anos depois da pandemia foi muito competitivo. Essa demanda de construção civil, ela continua muito forte,
porque todas as construtoras que lançaram apartamentos estão agora terminando as suas obras. O varejo, por outro lado, principalmente nesse exercício de 23, no primeiro semestre, tem sofrido muito por conta da inflação e da alta do custo do dinheiro. Então, essa autoconstrução, ela tem patinado um pouco nesse primeiro semestre. A gente acredita que no ano que vem os negócios voltam a prosperar. Mas você está falando que agora estão sendo entregues, né? Exato. Mas está sendo vendido, por exemplo, em 2023, as obras, por exemplo, que as construtoras estão lançando. Você pode falar o que você escuta, tá? Porque você não é uma construtora. Mas as vendas estão boas? As vendas continuam boas. E eu acredito que a partir do ano que vem, a gente vai ter uma oferta e uma demanda de construção relacionada à Minha Casa Minha Vida, que eu acho que vai movimentar muito o segmento também. Foi muito curioso que quando você chegou aqui no estúdio, é muito bom receber, é muito bom fazer o Showbiz, porque a gente vai encontrando os empresários e os empresários, as pessoas que comandam as grandes empresas, eles vão se encontrando nos bastidores. E você se esbarrou ali com a nossa próxima convidada, que lida com produtos muito mais populares, vamos chamar assim, né? Porque estamos falando do Dorflex, por exemplo. E eu falei assim, não, o seu assunto de tubulação, de tubos e conexões, é mais árido, né? E você deu uma resposta certeira. Peraí, o meu assunto é água. Exatamente. Que é assunto mais popular do que água. Quando você me responde isso, é porque vocês estão crescendo muito na área de saneamento, é isso? Exatamente. A Tigre sempre teve uma relação intrínseca com o saneamento no Brasil e nos outros países onde a gente opera. Nós sempre fomos protagonistas e defensores do saneamento no Brasil. E há 3 anos, com o marco legal do saneamento, isso ganhou um novo impulso, né? Por incrível que pareça... Teve um impacto gigante. E, por incrível que pareça, quando a gente olha o nosso país, 56% das pessoas no nosso país não tem saneamento básico. 56%? 56%. É muito grave. Não ter saneamento significa que não tem água... Não tem saúde. Não tem saúde, não tem água tratada. Exatamente. Ele recebe em casa o quê? Ele geralmente recebe água, e isso é muito importante, porque uma coisa é receber água e outra coisa é ter saneamento. Isso é importante diferença. Isso é uma importante diferença. 56% das pessoas não têm saneamento e 40% das pessoas não têm água tratada, né? Qual é o drama do saneamento? A falta de saneamento contamina os rios, contamina os lençóis freáticos e é uma causa enorme de doença. E contamina a própria água. E segue sendo, né? E segue sendo. Então, o nosso propósito é cuidar da água para melhorar a vida das pessoas, porque a gente acredita firmemente que o saneamento básico e a água tratada é um motor de desenvolvimento social e de saúde. Estudos demonstram que a oportunidade econômica de resolução do problema do saneamento no Brasil é da ordem de 1,4 trilhões de reais. Em savings e melhores condições para a população. Como é que a gente vai acelerar? Porque assim, eu falo isso, já participei de programas com políticos. E o tema do saneamento, em geral, eventualmente, principalmente quando está em eleição, fala de saneamento, né? E sempre tem as promessas, sempre tem. Evidentemente, você não é política, você é comandante de uma importante empresa e num relevante cargo. O que o Brasil tem que fazer para acelerar, para que a gente não tenha esse número horroroso de 56% de pessoas que não têm esse saneamento? Investimento e inovação, Bruno. Investimento, sem dúvida, para você criar uma rede de saneamento, criar uma estação de tratamento. No que consiste a resolução do problema do saneamento? Uma estação de tratamento e uma rede de tubulação,
né, que faça a recolha do efluente, leve para o tratamento e depois leve água tratada para a casa das pessoas. Então, sem dúvida, é necessário investimento em infraestrutura, investimento em central de tratamento. Porém, é necessário inovação para mitigar perdas. Mas é isso que eu quero perguntar para como se inova nesse setor, no seu setor? Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, tá. Digitalização, por exemplo, o problema da perda de água e o problema do vazamento de água na tubulação causa um desperdício gigante de água, que é muito danoso para as concessionárias públicas e privadas e para a sociedade como um todo, porque a água é um bem precioso. Se você, por exemplo, coloca transformação digital, sensores, tecnologia, gestão da rede e você consegue identificar um vazamento rápido, você consegue resolver um problema de vazamento e de desperdício de água. Se você tem modelos de gestão e acompanhamento nas concessionárias baseado em controle das estações de tratamento, você pode operar uma estação de tratamento com um custo muito menor. E isso viabiliza que o seu investimento atinja mais pessoas. Um exemplo da Tigre, que é um projeto do meu coração, nós temos uma estação de tratamento unifamiliar, que é uma estação de reuso de água, de tratamento de efluente e reuso de água, que pode ser instalada em uma casa. E essa mesma estação de tratamento unifamiliar, ela pode ser instalada para pequenos condomínios, conectados entre si, as estações de tratamento entre si, e com isso a concessionária ela não precisa levar aquele efluente para uma grande estação de tratamento e com isso se economiza muito dinheiro, inclusive tubulação. Inclusive tubulação. E esse produto, ele foi fruto da nossa área de inovação, foi uma startup, um movimento no sentido de se associar com startups. Vocês compraram essa startup? A gente comprou essa startup, os fundadores dessa startup continuam conosco, a gente desenvolveu o produto junto com eles e hoje esse produto ele é comercializado pela Tigre em conjunto com essa startup. Essa compra, essa aquisição, foi depois da injeção lá do fundo Advent, porque o fundo americano, né? Isso. Injetou ali mais de 1 bilhão, né? 1 bi 250. 1 bilhão e 250, empresa brasileira, né? Notícia que tem que ser comemorada sempre. Isso faz parte desse projeto. O que vocês fizeram com esse 1 bilhão aí, 200? Você que é a dona do dinheiro da Tigre, hein? O que vocês fizeram com esse dinheiro, Viviane? A gente investiu em aumento de capacidade para universalizar o saneamento no Brasil. Essa startup, ela foi, na verdade, adquirida em 2017. A Tigre, há muito tempo, ela desenhou um planejamento estratégico no sentido do saneamento e no sentido da inovação. E o fundo, ele se engajou na nossa tese de investimento e no nosso planejamento. Então, a gente costuma comentar que o barco, ele já estava com essa rota traçada. O que a gente ganhou com o fundo foi velocidade. Velocidade. Para a rota que já estava traçada. Viviane, você fala com muita paixão, né? Você até fala com paixão. Você é baiana, né? Sou baiana. Você mora em São Paulo ou você mora em Joinville? Não, eu moro em São Paulo. Ou melhor, eu moro onde a Tigre tem a operação. Então você mora em vários lugares do mundo. Em vários lugares, o mundo, exatamente. Onde a gente tem um problema de saneamento e de água para resolver, onde a gente tem nosso time. É onde nós moramos, os executivos da Tigre. A gente acredita firmemente que a gente precisa gastar sola de sapato. Está presente com nossos clientes, está presente com os nossos fornecedores e com os nossos empregados. Bom, e você deve ter uma flexibilidade, porque você tem uma filha, né? É casada e é chefona de uma multinacional. Como é que você lida aí com o seu tempo e com tanta viagem que você faz? Acho que sendo maestro, né? Sendo uma boa, exatamente. Sendo uma boa maestra. Uma ótima definição essa. Equilibrando,
privilegiando também a qualidade de vida, a família, tentando fazer de cada momento de viagem um momento de prazer e um momento de descoberta de novas pessoas, novos relacionamentos e criando conexões. A Tigre vem de tubo e conexão. Eu acho que nós, executivos da Tigre, criamos conexões com as pessoas e criamos conexões com as pessoas à nossa volta, porque ninguém é uma coisa só, né? Eu acho que a figura da executiva Viviane, da mãe Viviane, da esposa Viviane, da amiga Viviane, ela é una. Não existem duas pessoas, né? E eu acho que a gente só é completo quando a gente coloca todas essas nossas personas em todos os momentos com muita intensidade. E para isso eu acho que a gente tem que ser maestro da vida, né, Bruno? Você falou, a gente começou a abrir o programa falando de matemática, né? Você falou que você prefere muito mais lógica do que matemática. Você encontra dificuldades em achar boas profissionais na sua área? Como é que está esse setor aí? Eu te pergunto porque, por exemplo, em tecnologia, eu escuto muito CEO. Primeiro que muito CEO de tecnologia, de empresas, gigantes de tecnologia, está com falta de profissionais qualificados. Mas às vezes eu escuto queixas até. Eu gostaria de ter mais mulheres, mas elas não estão indo para essa área de tecnologia. Como é que está na área de finanças? Eu acho que temos cada vez mais. Recentemente, agora, eu contratei uma gerente de planejamento tributário para a minha equipe, uma mulher extremamente bem preparada, que vai liderar comigo toda a área de planejamento tributário da Tigre, cuidando de uma parte importante de qualquer companhia, principalmente uma companhia que opera majoritariamente em América Latina, que tem toda uma peculiaridade nessa arena, que são os impostos. Na Tigre também tem comigo a área jurídica. A gerente... Você cuida da área jurídica também? Cuido da área de tecnologia, finanças e legal. E na minha equipe, a head de legal da Tigre é mulher, a nova gerente de planejamento tributário é mulher, a gerente de tesouraria da Tigre é mulher. Então, eu acho que cada vez mais, né? E eu acho que a mulher, ela tem uma característica natural dessa peculiaridade de ser maestro e conectar vários elementos e equilibrar todos esses elementos, principalmente, eu acho que também pela característica do tipo do papel de ser mulher, né? De equilibrar todos esses pratos. E se adaptar também? Porque, sabe por quê? Sem dúvida. Eu vou pegar um pouquinho da sua trajetória. Você já passou por cervejaria? Já passei por cervejaria. Você já passou por uma cervejaria, trabalhando em cervejaria, mas você passou também por outros setores. Eu falei de cervejaria porque é mais peculiar, porque você passou por consultoria também, que tem talvez mais a ver com o trabalho que você exerce hoje. Como é que é essa adaptação em setores tão diferentes, Viviane? Ser apaixonada pelo negócio. Quer dizer, paixão está na ordem aí da sua palavra, né? Você ser apaixonada. É legal você fazer isso, porque dos meus entrevistados todos até hoje no Showbiz, você foi a que mais usou a palavra paixão. Ser apaixonada pelo negócio. Quando a gente é apaixonado pelo negócio e descobre o prazer de entender a dinâmica e de ser capaz de coordenar e de entender essas relações, é muito apaixonante. Então, você comentou da cervejaria. Quando eu trabalhei em uma cervejaria, eu fazia parte do painel de degustação. Opa! Então, eu fazia parte Você gosta de cerveja? Eu gosto de cerveja. Tem que gostar. Tem que ser apaixonado um pouquinho, tem que ser apaixonado, né? Quando eu trabalhei na indústria química, eu fui aprender novamente, depois de muitos anos do colégio, né, os elementos químicos, a tabela periódica. Quando eu trabalhei na indústria bélica, eu aprendi a atirar. Você aprendeu a atirar? Aprendi a atirar. Quando eu trabalhei no segmento de negócios financeiros, eu me envolvi de corpo e alma em entender a dinâmica do Banco Central. Em tubos e conexões e tratamento de água, como eu comentei a nossa solução da estação de tratamento unifamiliar, eu procuro entender o uso e aplicação de cada tubo e conhecer
profundamente a realidade das nossas fábricas e dos nossos clientes. Então é paixão, curiosidade, paixão, amor pelo que a gente faz. Eu acho que quando a gente coloca amor, curiosidade e paixão, a gente consegue entender e se conectar com qualquer negócio. Agora, você já teve, falando como mulher mesmo, você já teve dificuldade no caminho por ser mulher? Sei lá, alguém que olhou e talvez não olhou você com tanta credibilidade. Você já passou por alguma situação chata? Bem pouco. Bom. Bem pouco. Eu tenho que ser grata, e eu acho que as pessoas que eu convivi, e também grata a mim mesma e a forma como eu sempre me posicionei. Eu tenho um estilo de comunicação bastante direto, bastante assertivo. Como eu comentei, gosto muito de lógica, então eu acho que a argumentação e encadeamento lógico é uma ferramenta importante de convencimento, além da característica do ser mulher de usar empatia. Então eu acho que esses elementos, e claro, a generosidade das pessoas com que eu convivi a vida inteira, me poupou de momentos como esse. Então eu me considero grata e muito feliz de, na verdade, não ter histórias difíceis para contar. Não, isso é ótimo, arena. Tá? Sim. Eu não busquei essa pergunta para trazer dramas, não. Isso é ótimo que você... E eu gostei muito que você falou da posição, né? Você sempre se posicionou de forma com de uma maneira muito firme. De forma que você não... talvez não deixou mesmo, criou uma barreira. Pode ser. Você já destacou que é preciso, na área de finanças, e muita gente que nos assiste gosta dessa área de finanças, precisa assumir um certo grau de incerteza e de flexibilidade. Por quê? Primeiro, porque o mundo é volátil. Eu acho que o mundo sempre foi volátil. A tecnologia, e eu me considero quase uma nerd em relação a temas digitais e tecnologia. Você é nerd mesmo? Sou. Eu sou em vários aspectos, na parte de tecnologia, na parte de cinema, na parte de mesmo? Adoro novidade. Quando eu era muito jovem, eu aprendi a programar em Clipper, que era uma tecnologia que existia há muito tempo. Então, sempre gostei muito de tecnologia. Você sempre foi aquela garota de 9 e 10 nas provas? Sim. 10, na verdade. Você tem que falar, não é 9, né? 10. Sim, mas sempre também com muito prazer pela vida e muito apreço a conexão com os amigos. Eu acho que os amigos, eles fazem parte da nossa vida. Então, sempre procurei equilibrar essas duas coisas. O lado do estudo e do apreço pelas novas tecnologias, mas também muito próxima dos amigos. Então, era a garota do 9 e 10, mas eu não era a garota do 9 e 10 da frente da sala que não interagia, muito pelo contrário. Sempre teve empatia e sempre tive empatia e sempre tive muitos amigos e sempre gostei muito de gente. Você é baiana, né? Baiano, quando a gente chega na Bahia, Baiano muito não bem... nasce, estreia, né? Não nasce, estreia. E a gente sempre é muito bem recebido na Bahia, né? Exatamente. Como é que a Bahia te ajudou hoje a ser essa executiva? Te ajudou muito? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Bahia... esse espírito de conexão e de relacionamento com as pessoas, eu acho que você ser executivo envolve uma atividade intelectual, mas envolve conexão com as pessoas. E o espírito do baiano de conexão com as pessoas, eu acho que contribuiu muito para a minha formação como executivo. Um outro ponto que eu acho muito importante, eu trabalhei em uma empresa uma vez que eu sempre comentava isso para o meu time. Eu falei, aqui a gente trabalha muito e com alegria. A gente tem que fazer da vida uma festa e tem que tornar os movimentos, ainda que estressantes, prazerosos. E eu acho que isso é uma crença do baiano. E eu acho que isso sempre contribuiu, porque o clima nas empresas e nas áreas sempre onde eu liderei sempre foi muito leve.
E eu acho que isso ajuda a gente... Ajuda na produtividade do trabalho? Ajuda na produtividade do trabalho, as pessoas serem felizes. Eu não tenho a menor dúvida disso. A Tigre acredita nisso. A Tigre acabou de receber por 2 vezes o prêmio de ser a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina. E esse ano a gente está muito feliz de estar entre o top 10 do Great Place to Work no Brasil. E eu acho que isso significa que as nossas pessoas são felizes. Viviane, você pode adiantar investimentos da sua empresa no ano que vem? Vão ter? Sim. A gente continua bastante comprometido em aumentar o investimento em saneamento. A Tigre já tem 2 anos que investe. A Tigre, ela ainda não é uma empresa de capital aberto, mas a gente tem um título de dívida no mercado, o que a gente chama de debenture no mercado brasileiro, e a gente divulga os nossos resultados, né? Então, na nossa divulgação de resultado, a gente divulgou que nos últimos 2, 3 anos a gente investiu em torno de 200 a 250 milhões de reais, principalmente relacionados a aumento de capacidade no Brasil, aumento de capacidade nos Estados Unidos, e em 2021 a gente investiu mais de 80 milhões de dólares na aquisição de uma empresa na Califórnia, nos Estados Unidos, e a gente prevê nos próximos 3 anos, inclusive para fazer frente ao uso do capital investido que você comentou do fundo na companhia, a manutenção desse patamar de investimento de 250 a 300 milhões de reais, sem novas aquisições inorgânicas ainda, né? Sem novos movimentos de aquisição como a gente fez em 2021. Os nossos polos de crescimento, como eu comentei, é Brasil, relacionado ao saneamento, e os Estados Unidos é um mercado gigante. A gente praticamente quintuplicou de tamanho nos Estados Unidos. Hoje, 40% da nossa receita vem de fora, e desse 40%... 40% é muito relevante, né? É bastante relevante. É a maior parte dos Estados Unidos? Hoje, os Estados Unidos representa 15%, mas no nosso planejamento estratégico, os Estados Unidos deve representar 20%, ou seja, metade dessa receita. Mas o que é a demanda por... O mercado é gigante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele sempre investe muito em casa, não só em casa, como também em irrigação de jardim e campo de golfe. É um mercado super importante nos Estados Unidos, que, aliás, a empresa que a gente adquiriu na Califórnia, ela é muito representativa nesse mercado. E você tem uma quantidade de empresas nesse mercado de conexão enorme nos Estados Unidos. Então, tem muita oportunidade de consolidação. E a Tigre acredita que o mercado dos Estados Unidos ele é muito importante para a gente ter um mix saudável de negócios e receita em dólar, né, Bruno? Receita em dólar sempre é importante. Sempre é importante. Exato. Não sei se é fácil essa resposta, mas queria até que você fosse breve. Como lidar com crise financeira de uma empresa? Não se desesperar? Sentimento de urgência. Sentimento de urgência e ser apaixonado por problema. Você falou que eu usei muito a palavra paixão hoje, né? Eu acho que no momento de crise, e a gente viveu isso no ápice da pandemia, a pior atitude que você pode ter é fechar os olhos. Então, no momento de crise, eu acho que a gente tem que ter coragem, olhar os problemas de frente e ser apaixonado pela resolução desses problemas. E muita disciplina. Me fala uma referência sua. Uma referência do mundo dos negócios? Eu prefiro que seja do mundo dos negócios, mas você pode falar, não, uma referência da vida. Mas eu prefiro que você fale uma referência... Eu tenho uma referência muito importante que eu diria que é do mundo dos negócios, mas também da minha vida pessoal, que é o meu irmão. É uma referência para mim muito importante. Sérgio Valente, exato. Publicitário Sérgio Valente, de extrema... muito conhecido, né? Passou por várias agências, passou por cargos em grupos de mídia. É uma referência muito importante para mim. Hoje a minha liderança na Tigre é uma grande referência para mim também. O Otto von Soten, ele é um líder carismático e que eu acho que trouxe para mim essa paixão que já existia pelas pessoas e pelo cuidado com as pessoas. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso traz humanidade para os negócios. E mais uma vez você falou em paixão. Exato. E eu acho que isso resume um pouco você. Você, na verdade,
é uma apaixonada pela vida. Eu sou. É, não é? Sou. Defini bem, então. Sou, sem dúvida, sem dúvida. Viviane Valente, CFO do Grupo Tigre, foi um prazer Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada.